Olá pessoal, vamos agora finalizar o artigo 5º da Constituição Federal, iniciando pelo inciso 68. Vamos até o inciso 78 e depois trataremos dos 4 parágrafos que constam no artigo 5º. Vamos lá. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, quais são os motivos que podem levar à impetração de um habeas corpus? Vimos aqui, violência ou coação da liberdade de locomoção, né? Por exemplo, um abuso contra o direito de todos, que todos possuem, de ir, vir, permanecer, estar ou passar por determinado local. É um direito que é garantido e, se for violado, gera o uso desse remédio constitucional de habeas corpus. Quem que vai poder usar entrar com essa ação? Essa ação pode ser proposta por qualquer pessoa, certo? Contra quem que a gente vai entrar? Contra a autoridade que fizer uso da ilegalidade ou do abuso de poder. Observe assim que ali na redação consta alguém sofrer, ou seja, já sofreu. Então nós vamos fazer uma ação repressiva em cima do que já aconteceu. Ou eu estou me achando ameaçado de sofrer a violência ou a coação. Então eu entro com um habeas corpus chamado preventivo, né? No caso de só ameaça. Tá? Mais à frente veremos que esta ação de habeas corpus, juntamente com a de habeas data, não tem cobrança de custas processuais, elas são gratuitas. Mas destaco mais à frente no inciso 77. Seguindo, agora, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, veremos já o que é habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Mais uma vez, vamos fazer a mesma situação que fizemos para o habeas corpus. Qual é o motivo que gera o direito da pessoa de entrar com um mandado de segurança? Proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Professor, o que é esse direito líquido e certo? É aquele direito que já tem a prova pré-existente à ação. Não precisa fazer dilação probatória, como a gente chama no direito, nos processos. Então, por exemplo, você está fazendo concurso, passou em primeiro no seu concurso e a administração chamou o segundo colocado e não você. Por que ela chamou o segundo colocado? Qual foi o motivo? Então você impetra um mandado de segurança, certo? Porque o seu direito líquido e certo vai ser demonstrado com as provas que você vai juntar documentais de edital do concurso, resultado final do concurso, número de vagas que tinha no concurso e que você saiu em primeiro, colocado com sua pontuação e foi chamado o segundo depois de você. Então você tem esse direito líquido e certo, líquido de o quantitativo fechado e certo de que a certeza está sendo demonstrada na documentação de que aquele direito é seu, de entrar naquela vaga em contraponto daquela pessoa que entrou, apesar dela também ter direito, se forem 2 vagas, ela também pode ser chamada, mas o seu também deve ser garantido. Tá? Esse é um exemplo de mandado de segurança. Seguindo na leitura da Constituição, inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por concurso, cobra bastante, da FCC então, cobra bastante esses 2 dispositivos. Quem pode entrar com mandado de segurança coletivo? A linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Veremos mais à frente no artigo 44 que o Congresso Nacional ele é uma
ele é bicameral, ele tem duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, dizer que o partido político tem representação no Congresso Nacional, basta que esse partido, então, tenha um deputado federal ou um senador. Não precisa ter um representante em cada uma das casas, tá? Basta ser um. Então, ele precisa ter, para entrar com mandado de segurança coletiva, ele precisa ter pelo menos um representante no Congresso Nacional, seja como deputado federal, seja como senador. E a linha B também pode impetrar mandado de segurança coletivo, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Esse tempo de existência de um ano é cobrado apenas para a associação. Então, organização sindical e entidade de classe não precisa está em funcionamento por mais de um ano. Começou, já está reconhecida a sua existência, já pode impetrar esse remédio constitucional. Inciso 71. Mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Pessoal, atentar inicialmente para aquelas três prerrogativas lá embaixo: nacionalidade, soberania e cidadania. Já vi questões trocando por autonomia, por dignidade da pessoa humana. São esses três que constam expressamente aí, tá? Mas quanto ao mandado de injunção, o termo que liga a mandado de injunção é falta a norma que me garante o direito, falta ela existir. Um exemplo que citei quando tratei lá no inciso 13 do artigo 5º, quando falei de modo resumido sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, falamos das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Contida é aquela do inciso 13 de garante-se a todos o direito ao exercício de qualquer ofício, resguardados os limites que a lei determinar. No caso de eficácia limitada, eu citei o artigo 37, inciso 7, que garante o direito de greve aos servidores públicos civis na forma da lei. A lei ainda não existe. Então, foi impetrado um mandado de injunção, foi reconhecida a ausência dessa norma e o Supremo entendeu que a estas pessoas deve ser aplicado a lei de greve do serviço privado, enquanto não existir a lei de greve do serviço público, tá? Então, é nesse sentido, sempre que você tem o direito, mas esse direito depende da existência de uma norma, e essa norma não existir, você pode entrar com um mandado de injunção para ver aquele direito reconhecido, tá? Porque a falta daquela norma está tornando inviável o exercício daqueles direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, tá? Então, qualquer pessoa pode impetrar esse mandado de injunção e contra quem a gente entra, contra quem deveria fazer a norma, né? Contra o Congresso Nacional, contra a Assembleia Legislativa, contra a iniciativa do presidente da República, se for um projeto de lei de iniciativa dele, contra a Câmara de Vereadores, se for no âmbito municipal. Seguindo na leitura, inciso 72, habeas data. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante sobre os meus conhecimentos de informações que tem neste órgão sobre mim. Então, eu impetro um mandado de um habeas data para ter reconhecido essas informações. Constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Lembra quando citei, vamos só terminar de ler, para inciso, a linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Lembram quando a gente estava tratando do direito de ação que a todos é assegurado, que ninguém pode excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito?
Citei que o habeas data é uma exceção porque o Supremo Tribunal Federal entende que primeiro você precisa solicitar essas informações e ter a negação dessas informações prestadas, para só então provocar o judiciário por meio do habeas data. Eu não posso entrar diretamente com a habeas data. Essa é a decisão do Supremo que está sedimentada e é o que acontece corriqueiramente. Tá? Outra ação é a ação popular, no inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Também ato lesivo à moralidade administrativa, anular ato lesivo ao meio ambiente, anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. O autor dessa ação popular ficará, salvo se for comprovada a má-fé dele, ele fica isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. O que é sucumbência, professor? Por exemplo, eu, que sou um cidadão brasileiro, entro com uma ação popular contra um administrador de alguma secretaria que está contrário, tem um ato lesivo contrário à moralidade administrativa, por exemplo. Ou ao meio ambiente, está poluindo, está contrariando as normas ambientais. Essa minha ação é gratuita, eu não pago nem custas processuais no judiciário e se eu perder essa ação, ficar reconhecido que não é nenhum ato lesivo ao meio ambiente ou à moralidade administrativa, no exemplo que citei, eu não vou pagar por ter perdido. Eu sucumbi no meu pedido foi negado. Eu não vou pagar para a outra parte honorários advocatícios nessa situação, tá? Na situação de ação popular. Paga-se quando? Quando for comprovada a má-fé de quem impetrar a ação popular, tá bom? O destaque é que não é qualquer brasileiro, pessoal. A Constituição deixa claro que somente quem for cidadão poderá impetrar a ação popular, certo? Ou seja, é somente aquele que está em pleno gozo de seus direitos políticos. Veremos isso mais à frente no artigo 14. Mas tem que ser feita essa análise. Aquele que está apto a votar e a ser votado. Seguindo ainda nos artigos da Constituição, chegamos no artigo 5º ainda, mas no inciso 74, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Quem que faz essa prestação jurídica integral e gratuita, essa assistência? É a Defensoria Pública, né, pessoal? Lá no artigo 134 da Constituição. Não cairá nesse concurso da Secretaria da Fazenda, mas é importante saber qual é o órgão que pratica essa assistência. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Muita atenção aqui que questões dizem que se o preso ficar 1 ou 2 dias a mais, pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, não haverá indenização. A Constituição é expressa. Quem for condenado erroneamente recebe indenização por isso. Não tem nem indenização que pague pela situação que estamos vivendo no sistema prisional e penitenciário no nosso sistema brasileiro, né? Então, mas voltando para a letra da Constituição, se houver erro judiciário, não era para ser essa pessoa, ela foi condenada erroneamente, indeniza-se. Mas ela foi condenada certo, deu-se o prazo de 10 anos, e ela ficou lá 11 anos, ou 10 anos e 1 dia, também é para ser indenizado na proporção, é claro, mas recebe a indenização, né? Inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Certidão de casamento é gratuita? Não. Divórcio? Também não. Né? Não consta aqui expressamente, tá? A questão, quando trouxer isso,
A questão vai deixar claro. Expressamente a Constituição assegura que são gratuitos aos reconhecidamente pobres, aí registro civil de nascimento, certidão de nascimento, né, e a certidão de óbito. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Citei isso quando tratei de habeas corpus, né? Então, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular, a regra é que não são. A ação popular, eu não vou pagar custa nem ônus de sucumbência se eu tiver de boa fé. Isso está expresso também lá no dispositivo. E o último inciso do artigo 5º, o inciso 78, que foi acrescentado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, dispõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Né? É mais um fim a ser atingido do que está sendo praticado, mas é o que se busca. Vamos entrar agora nos parágrafos do artigo 5º. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Quando tratamos lá no inciso 13 sobre o direito de qualquer ofício, observados as regras estabelecidas nas leis, os requisitos, né? Mais uma vez, falamos das normas de eficácia contida. Essas normas, elas são de aplicação imediata. Todas essas constantes aqui nos direitos e garantias fundamentais, elas são de aplicação imediata. Porém, elas podem sofrer restrições, conforme vimos lá, e aí serão normas constitucionais de eficácia contida. Parágrafo 2º dispõe que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, esse rol de direitos que vimos aqui no artigo 5º e que veremos nos artigos 6º a 17, não é um rol fechado. Todos esses são direitos, mas a Constituição pode prever em seus outros artigos outros direitos decorrentes do seu regime e de seus princípios e também outros direitos constantes em tratados internacionais que ela seja parte. Tá? Parágrafo 3º. Um dos parágrafos mais importantes do texto constitucional para a finalidade de concurso, bastante cobrado também. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, percebam que não é qualquer tratado internacional, não é um tratado que trate sobre direito comercial, por exemplo. Então, tratados internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados aqui no Brasil como, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Esse parágrafo e o seguinte foram incluídos pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Percebam que esta forma de aprovação é a mesma forma de aprovação de uma emenda à Constituição. Vamos ver a forma de aprovação de uma emenda constitucional no artigo 60 deste texto constitucional. Mas a regra para a aprovação de qualquer tratado internacional aqui no Brasil é o presidente ou quem ele mandar concorda com os termos do tratado no exterior, traz esse regulamento aqui para o país, para o Congresso Nacional aprovar. O Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, que veremos melhor lá no artigo 59, esse ato normativo primário. Então, o decreto legislativo do Congresso Nacional ratificará aquele acordo firmado pelo presidente no exterior. Essa forma de ratificação, a regra é que qualquer tratado internacional, para ser aprovado aqui no Brasil, tem que ter a concordância do Congresso Nacional por maioria simples, ou seja, dos presentes no dia da votação daquele tratado internacional, a maioria dos presentes aprovou. E essa forma de aprovação de maioria dos presentes aprovar é chamada de lei ordinária. Então, todo decreto legislativo
tem força de lei ordinária. Acontece que essa emenda à Constituição previu que, no caso de tratados internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados iguais às emendas à Constituição, terão força, serão equivalentes, conforme tem a redação aqui do parágrafo 3º, às emendas à Constituição. Ou seja, integrarão a parte normativa da Constituição. Então, percebam que ela integrará o texto constitucional, fazendo parte do nosso ordenamento jurídico. E se ela não for aprovada por esses 2 turnos, 3/5 em cada uma das casas? Se for de tratado sobre direitos humanos, ela será uma norma chamada supralegal. Veremos nos próximos 2 slides essa situação. Rapidamente, só tratar aqui no parágrafo 4º que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, se o Brasil manifestou adesão nesse tribunal, então a ele se submete. Então, essa é uma pirâmide que um doutrinador chamado Hans Kelsen formatou para a pirâmide das normas, da organização, da hierarquia das normas no Estado. Então, em cima, no topo, tem a Constituição Federal, que irradia mandamentos para todas as outras normas. De segundo grau, tinha os atos normativos primários, porque eles têm obediência apenas à Constituição. Todos eles estão lá no artigo 59 da Constituição Federal. E, obedecendo a esses atos normativos primários, temos os atos normativos secundários, terciários. Como exemplo, temos os decretos regulamentares, expedidos pelo chefe do Executivo, que regulamentam as leis editadas pelo Congresso. Com essa mudança da emenda à Constituição de 2004, a de número 45, o Supremo Tribunal Federal considerou que, na pirâmide de Kelsen formulada, deveria haver mais uma faixa inserida entre a Constituição e os atos normativos primários, para aquelas normas de tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados como emenda constitucional, serem tratados como normas supralegais. Ou seja, as normas, os atos normativos primários deverão ter obediência também a elas, mesmo que elas não integrem o texto constitucional, como aqueles tratados que foram aprovados como emendas à Constituição, passaram e são integrantes do nosso texto constitucional. Tá? Um tratado que foi aprovado como emenda à Constituição foi o tratado que trata dos direitos das pessoas com deficiência. Tá? E uma regra desse Tratado de Direitos Humanos, que não foi incorporado no Brasil como emenda à Constituição, porque foi aprovado antes dessa mudança, dessa inclusão aqui do parágrafo 3º, é aquele que tratamos quando falamos do depositário infiel, o Pacto de São José da Costa Rica. Ele é um tratado tido aqui no Brasil como uma norma supralegal, porque as normas que tratavam sobre depositário infiel se submeteram a elas, portanto, certo? Assim finalizamos esses vídeos sobre o artigo 5º e no próximo vídeo iniciaremos sobre os direitos sociais, tá? Que vai do artigo 6º até o artigo 11. Então, até mais.